documentário de 12 episódios no Netflix para ser cancelado na segunda temporada aqui, só falando do que está acontecendo no Fortaleza. Cara, primeiro, o jogo começa quando você olha a escalação do Fortaleza. O Vojvoda, ele tentou algumas opções. Aqui eu discordo um pouco do Thiago, né? O Vojvoda, ele tentou duas coisas pro lado do Crispim, pro lado do Pikachu. Testou rapidamente, né? Contra o Cuiabá, 45 minutos de Vitor Ricardo, que foi péssimo. E contra o Vitória, teve aqueles 70 minutos de Crispim, que foi péssimo. Né? Eu acho que foi pouco teste. E aí eu concordo com o Minhoca. Eu acho que foi pouco teste. Mas isso também é uma coisa que a gente vinha chamando a atenção. Eu acho que a primeira vez que a gente citou isso aí foi no 2-0 contra o Souza. Lá na Copa do Nordeste, na segunda rodada, que a gente primeira vez que a gente levantou essa bola. Fortaleza ainda não contratou o suficiente para essa temporada. Hoje, eu falei daquele jogo do Souza. Hoje era o jogo, por exemplo, que o Fortaleza podia. Souza não, 2-0 contra o Floresta na segunda rodada da Copa do Nordeste. Hoje, eu falei, naquele momento, na segunda rodada da Copa do Nordeste, eu falei, hoje era um jogo interessante para o Fortaleza rodar o elenco. E não rodou. Isso, essa tônica de rodar o elenco, e eu lembro que eu usei a expressão, o Fortaleza parece que está jogando em pré-temporada. E eu repeti essa expressão por diversas vezes. E não era porque eu achava que o Fortaleza era muito melhor que todo mundo. Me chamava a atenção a ineficiência e a falta de intensidade do Fortaleza em campo. E era por isso que vinha aquela crítica, que acho que muita gente não entendeu. E isso continuou até a final da Copa do Nordeste, quando o Fortaleza vence o Sport num jogo que eu acho até hoje que o Sport jogou melhor nos dois jogos. Eu chamava a atenção. O Fortaleza ainda não mostrou que veio na temporada 2022. E se estava daquela forma e estava ganhando, se não mudar, e eu falei naquele final da Copa do Nordeste, depois da final da Copa do Nordeste, eu falei, se não mudar para o brasileiro, o Fortaleza corre sério risco de rebaixamento. E é dito e feito. Hoje, por exemplo, quando eu recebo a escalação às 6 horas, fazendo uma resenha lá no meu canal, Batendo Centro, olha que, cara, eu comecei a pensar aqui algumas coisas. Será que o Landázuri vai para a ala direita? Ele finalmente vai testar o Landázuri na ala direita? Será que ele vai fazer uma linha de 4 jogadores? E aí algumas pessoas, pode ser o Lucas Lima, pode ser o Hércules, que acabou sendo, né? Os dois batendo cabeça naquela função. E, de fato, ninguém realmente jogou bem. E esse bater cabeça, ele foi a tônica do Fortaleza no jogo de hoje. O Fortaleza, ele não fez nada no jogo inteiro. Ele não fez nada. O Fortaleza e o Avaí também não. O Avaí foi tão ruim quanto. Essa foi apenas a terceira vez essa temporada que o Avaí fez 3 gols. Fez no Catarinense contra o Ercílio Luz. Fez, acho que na terceira rodada ou quarta rodada do Brasileiro contra o Goiás. E agora contra o Fortaleza. E o assustador é que o Avaí, ele não suou nem um pouco. O Fortaleza, ele, ouso dizer que ele fez os 5 gols do jogo. Os 2 dele entregou os 3 do adversário. Porque quem viu o primeiro gol do Fortaleza, o primeiro gol do Avaí, aquilo ali foi uma coisa que eu fiquei assim, pelo meu irmão, parece coisa de time que quer derrubar o treinador. Um passe ridículo na intermediária, de um jogador que desiste a jogada e de um jogador que perde, um jogador forte que perde no físico para um jogador mais frágil do que ele. E nisso, a indecisão do goleiro, que leva a bola por cima, o Muriqui faz 1-0. E não dá tempo nem de processar esse primeiro gol. Porque o Fortaleza faz uma coisa que aconteceu muito no ano passado. Tomar gols em sequência. E acho que, sei lá, 3, 4 minutos depois, numa jogada que me parecia controlada ali pela lateral da área, com o Landázuri marcando o Potker, o Jussa veio como um destrambelhado e faz um pênalti. Desnecessário. Nossa, cigarro fedorento. chega destrambelhado e faz um pênalti desnecessário. Vai lá, absolve, faz 2-0. E o Fortaleza, ele não entende o jogo. Ele acha um gol numa bola parada, que ele, desde a Copa do Nordeste, não marcava um gol de bola parada. Cruzamento do Lucas Lima para a cabeçada do Robson. Muda no segundo tempo. Traz ali o Crispim e
tenta e pelo menos corrige taticamente o que vinha dando errado, mas ainda não é o Fortaleza. Ouso dizer que essa partida, junto com a partida do Cuiabá, foram as duas piores do Fortaleza na competição. E o Fortaleza continua sem conseguir jogar, leva uns sustos e finalmente parece que, caramba, parece que é hoje, parece que os mares estão mudando. O Moisés, que não fez, acertou um lance no jogo, fez o gol, pronto. Foi o lance que ele acertou na partida inteira. E depois ele voltou ao normal. Continuou errando tudo que ele tinha que fazer no jogo. Tanto que quando o Fortaleza empata o jogo, a primeira coisa que eu estava pensando já no top negativo. E como o Moisés estava entrando no top negativo, e ele faz o gol, eu assim, caralho, eu vou botar um cara no top que fez gol no top negativo. E eu fiquei, aí eu fui pensar, e quem que eu vou botar no positivo se o time for buscar um empate e tá todo mundo jogando mal? Já pensando no que eu vinha trazer para cá. Ou seja, o Fortaleza ia buscar um 2-0 fora de casa e eu não consegui dizer que 3 jogadores que estavam jogando bem. Isso diz muito sobre o que estava sendo o jogo. Mas o Fortaleza, ele não deu tempo nem de eu pensar muito. Porque numa bola longa, um chutão, o Ceballos ganha por cima, cabeceia para trás. E eu acho que o Ceballos nem erra no lance, para falar a verdade. Eu acho o maior erro a desatenção do Marcelo Benevenuto, que olha e não presta atenção na movimentação. E o Potker entra livre. Livre, de novo livre. E o Boeck faz um pênalti. Acho até, discordo aqui do Salve Espino, na transmissão o Salve disse que o Boeck tentou jogar, eu acho que o Boeck não tentou jogar, deu sorte, acredito que era para expulsão, acredito porque ele não foi na bola em um momento algum naquele lance, ele realmente foi para derrubar o Potker, ele foi para fazer o pênalti, e o pênalti o Avaí faz o 3-2. E eu fiquei esperando algo novo, uma mudança, o que o Fortaleza fizesse, ó, tira o Crispim, o Lucas Lima, coloca o Romero, mas existe uma substituição no Fortaleza, Celso e ouvinte, que o torcedor ele sabe que o jogo acabou quando essa substituição acontece, que é quando o Igor Torres entra em campo. Quando o Igor Torres entra em campo, significa que até o Vojvoda desistiu da partida, na minha opinião. Ele desistiu da partida. O Igor Torres, por exemplo, entrou contra o Goiás, ele errou um domínio que gerou o gol do Goiás. Hoje, eu acho que ele pegou umas 6 vezes na bola. Em nenhuma das 6 vezes que ele pegou na bola, ele deu prosseguimento à jogada. Ou ele foi desarmado, ou ele errou passe. Você pode olhar a estatística. O Igor Torres errou todas as 6 interações com a bola que ele teve. Ele fica surpreendente o Fortaleza, que o Fortaleza gastou quase 7 milhões de reais num cara que foi vice-campeão da Copa do Brasil e campeão da Sul-Americana no passado, fazendo 12 gols, tendo ele de opção do banco de reservas, o Igor Torres entrar. Por mais que eu critiquei aqui várias vezes o Renato Kaiser, ele ainda, mesmo em 2022, ele já mostrou mais que o Igor Torres, quando cada um teve a oportunidade. Se for para levar nesse campo de consideração. E para mim é assustador, porque no começo do ano, a gente falava algumas coisas aqui, que o elenco era curto, que alguns jogadores eram limitados, que o Fortaleza ia sentir a demanda de jogos. E quando chegou na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando perdeu para o Inter, a gente chegou, tanto eu e o Miau, que a gente chegou aqui e falou, o Fortaleza é sério candidato ao rebaixamento, o Fortaleza já está olhando para trás com desespero. E eu olhava daquilo ali porque eu imaginava também o pior cenário possível. E eu digo mais para os torcedores mais esperançosos. Eu, como torcedor, acredito, porque eu acredito no imponderável, porque se o futebol não existe o imponderável do futebol, ele não tem graça, né? Se ele fosse pura estatística correta e andante, sim, ele não teria a graça que ele tem. Porém, o pior para o Fortaleza essa temporada ainda nem começou, que é o segundo turno. O segundo turno, que os clubes aqui do estado notoriamente sentem muito mais do que os outros fisicamente. Imagina nesse ano que o Fortaleza ainda jogou uma Copa Libertadores. Eu tenho medo do que vai ser o segundo turno do Fortaleza. Então, quando a gente estava falando aqui, antes de começar, do Minhoca, eu estava falando que o Fortaleza, quando abrisse a janela, não devia fazer loucuras.
E eu concordo, mas eu penso ao mesmo tempo, bicho, o Fortaleza tem que contratar de forma concisa para ele não correr o risco de superar a campanha da Chapecoense. Porque você ser rebaixado, eu acho que para nós que cobrimos o Nordeste, a gente sabe que infelizmente é uma realidade. Por exemplo, o Flamengo está aí, estava lutando pelo rebaixamento e vai gastar 200 milhões em 2 jogadores que eram para estar na Europa. Não dá para concorrer. A gente sabe que essa é uma realidade. Tudo bem, dá para concorrer com o Atlético Goianiense, Avaí, Cuiabá, dá para concorrer essa galera. Mas a gente sabe que cedo ou tarde acontece com os times nordestinos no rebaixamento. Todos eles, não existe nenhum time do Nordeste que nunca tenha sido rebaixado na Série A. Isso é uma realidade de todos, né? De todos, especialmente após os pontos corridos. Fora Bahia e Ceará, ninguém passou mais de 5 anos na Série A. Todo mundo caiu eventualmente. O Sport também, acho que passou 5, não foi, Celso? Acho que também foi. O Sport foi 5? Eu pensava que tinha sido 4. Também 5. É. Então, o Ceará provavelmente esse ano vai superar e vai chegar ao menos ao 6º ano. Não acredito que caia. Mas ainda assim, a gente sabe que é uma realidade. A gente sabe que é uma realidade. Mas o problema não é cair. É o time que está em Libertadores, gastando 25 milhões em contratações, ter cuidado para não terminar o ano com a pior campanha da história. Isso hoje é uma realidade. Por mais que não queiram, é uma realidade. É algo que é passível de acontecer. Por quê? Eu não vejo muita expectativa de melhora e me preocupa muito o que o Fortaleza vai viver no segundo turno. Contigo, Celso. Aliás, só eu vou pegar logo aqui, Celso, numa fala do Luca, né? Que ele falou sobre a questão do Kaiser. Eu acho que é um sintoma grave que apresenta quando isso acontece, né? Quando o Luca menciona até o Vojvoda desistiu, eu não sei se o Vojvoda desistiu do jogo ou do Kaiser. O que me parece é que ele desistiu do Kaiser. Porque em outros jogos ele optava, por exemplo, pelo Romarinho. Ele optava pelo próprio Torres, por exemplo, como o Luca mencionou no jogo contra o Goiás. Para o investimento que foi feito no Kaiser, jogando bem ou jogando mal, assim, ele teria que estar entregando gol, para não entrar mais nas partidas, entendeu? Ou, no caso, ter uma coisa internamente tão séria a ponto de não escolhê-lo. A ponto de, né, a gente sabe, a gente nem sabe ao certo, mas a questão do Felipe Alves, por exemplo, né, do ano passado, que foi afastado e tudo mais, foi emprestado para o Juventude. Mas não, ele tá sendo listado para o jogo, ele está lá com opção de banco. Por que o Torres é escolhido no lugar do Kaiser? Por que o Vojvoda imagina que o Torres, no jogo contra o Goiás, vai ser um jogador mais útil para ser uma peça ofensiva lá na frente, porque o Kaiser tem muito mais bagagem, é um jogador com muito mais experiência. Mas só uma correção, o Kaiser não foi para o jogo contra o Goiás. O Kaiser ainda estava lesionado. Ele foi a partir do Atlético. É verdade. Foi esse jogo mesmo? Não tava lembrando. Não, acho que ele tava, cara. Tava não. Dá uma olhada aí rapidinho. Tava não, né? Mas enfim, a impressão que eu tinha... Porque, se eu não me engano, eu até tinha imaginado em colocar o Kaiser naquele jogo, mas eu posso estar falando besteira aqui. Mas mesmo assim, você tendo o Kaiser como opção, em detrimento de um jogador que surgiu ali, né? O Fortaleza apostou nele depois que se manteve na Série A de 2020, tem que ser um jogador de mais peso do elenco, entendeu? Não dá para você abdicar de um jogador mais caro, do investimento mais caro que você fez, porque isso vai minando internamente, né? Jogadores que, teoricamente, têm a responsabilidade de resolver uma situação como essa, do time na última colocação. E aí é onde entra, né? Quando as coisas estão bem, como foi no caso do ano passado, a questão do Felipe Alves meio que ficou de lado, porque as coisas estavam boas. Mas nesse ano, quando as coisas estão ruins, aí começa, obviamente, a começar a vir uma situação inexplicável, né? Então, assim, a situação do Vojvoda está muito delicada. Eu não diria a ponto de ser demitido, certo? Mas eu acho que a partir de agora já começa a se avaliar uma situação, não pelo treinador. Eu não tenho dúvida que o Vojvoda não deveria sair do Fortaleza, mas eu não sei se ele é o treinador ideal. Eu já tinha falado isso aqui, acho que nos raízes de 3 semanas atrás. O Vojvoda talvez não seja o perfil de treinador para tirar a equipe da lanterna, porque ele nunca se preocupou com a questão defensiva, nem no ano passado, como o Luca mencionou. Era lá, ia jogando para frente. Assim, então, ele foi relacionado, sim. Era o primeiro jogo que foi relacionado. A última troca que ele faz é colocar o Torres na partida, e eu até pensei,
coloca o Kaiser. Poderia ser uma peça que poderia, ao pegar aquela bola, o jogador chega por trás, ele chama falta, alguma coisa do tipo, até porque ele tem mais experiência. Então, é nesse ponto que eu começo a questionar, e aí, assim, se vai dar certo ou se não vai dar certo, uma troca de comando, uma mudança, eu acho difícil acontecer. Mas que o Fortaleza, e aí, principalmente o Vojvoda, primeiramente, tem que ser cobrado, ele tem que ser cobrado, por toda a história que já fez no Fortaleza, ele tem a obrigação de ser cobrado agora, por tudo que ele fez de bom, porque ele tem que entender o que está acontecendo. Então não basta mais apenas palavras. Cobranças internas e entender a responsabilidade tem que ser dividida para quem? Para os jogadores mais importantes do elenco. Entendeu? Esses jogadores têm futebol. Ou em algum momento já apresentaram um bom futebol, que não seja no Fortaleza, mas em outros clubes. E aí agora não dá mais para ficar imaginando que as coisas vão na melhor da boa vontade, não, a gente vai conseguir, eu confio no meu elenco, não. A partir de agora tem que ser cobrança, falar menos, praticamente tá focado. E o jogo que vai ser no domingo contra o América Mineiro vai ser um jogo pesadíssimo, possivelmente sem tanto público no estádio. E esse público que for ao estádio vai estar realmente muito revoltado. Vai ser um jogo onde praticamente não vão ter paciência com os jogadores, num gramado que já não ajuda. Então, assim, basicamente é só o Fortaleza com muitos problemas para um jogo que, como disse o Luca, é um campeonato longo e nem chegamos ainda no final do primeiro turno, tendo ainda todo um segundo turno. Então, para o Fortaleza, uma situação muito delicada a resolver, e eu não sei como o Marcelo Paes vai resolver.